Meu amado filho, minha amada filha em Cristo, que a paz do Senhor Jesus inunde seu coração neste momento sagrado. Não foi o acaso que trouxe seus olhos a estas palavras. Foi a mão divina de Deus que guiou seu espírito até esta mensagem. Eu sou o Padre Pio, e do céu onde agora habito com os santos, venho trazer-lhe uma revelação urgente sobre o que acontecerá em sua vida antes que o dia 7 de agosto termine. Escute com o coração aberto, pois o que vou compartilhar é um segredo celestial entre você e Deus. Guarde isto em seu íntimo por enquanto, pois há um tempo para receber em silêncio e um tempo para testemunhar com alegria. E seu tempo de testemunhar está muito próximo. Vejo suas noites sem dormir, meu filho brasileiro, minha filha brasileira. Vejo quando você olha para sua conta bancária e se pergunta como chegará até o final do mês. Sinto sua angústia quando o salário mínimo mal cobre as despesas básicas, quando os preços nos mercados sobem mais rápido que seu ganho. Conheço a realidade das famílias do Nordeste ao Sul, das comunidades de São Paulo, das periferias do Rio, dos sertões de Minas, das várzeas amazônicas. Lembro-me de uma família em Juazeiro da Bahia que me foi mostrada em visão. O pai, trabalhador da construção civil, havia perdido o emprego após a pandemia. A mãe fazia bolos para vender, mas os ingredientes encareceram tanto que seu pequeno negócio estava à beira da falência. Tinham 3 filhos para alimentar e as contas acumulavam-se na gaveta. Numa noite de oração intensa, a mãe ajoelhou-se diante de uma imagem de Nossa Senhora Aparecida e entregou tudo nas mãos de Deus. Senhor, ela dizia entre lágrimas, não sei mais o que fazer, mas confio em Ti. Tua palavra diz em Filipenses 4,19 que meu Deus suprirá todas as vossas necessidades segundo as suas riquezas na glória em Cristo Jesus. 3 dias depois, uma antiga cliente a procurou. Queria encomendar 200 bolinhos para uma festa empresarial. O pagamento adiantado foi suficiente para quitar os débitos mais urgentes. Na mesma semana, o marido recebeu uma ligação de um antigo patrão oferecendo trabalho em uma obra grande, com carteira assinada e possibilidade de crescimento. Coincidência? Não, meu filho, minha filha. Foi a manifestação da providência divina que agora também se aproxima de você. O Brasil, esta terra abençoada por Deus, passa por desafios econômicos que atingem especialmente os mais humildes. Muitos de vocês trabalham sol a sol, pagam impostos pesados, enfrentam filas em hospitais, superlotar o transporte público e ainda assim mal conseguem prover o básico para suas famílias. Vi suas lágrimas quando o dinheiro acaba antes do mês, quando precisa escolher entre pagar a conta de luz ou comprar remédios. Mas ouça bem o que digo. Deus não se esqueceu do Brasil nem de você. Como está escrito em Isaías 41:10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Existe uma janela espiritual que se abrirá no dia 7 de agosto. Uma oportunidade divina que mudará completamente sua situação financeira. Como nos tempos bíblicos, quando Deus abria as comportas dos céus para derramar bênçãos, assim será para você neste dia especial. Durante meus anos em San Giovanni Rotondo, testemunhei inúmeros milagres financeiros. Lembro-me de um jovem agricultor do sul da Itália. Sua pequena propriedade estava prestes a ser tomada pelo banco. A seca havia destruído sua colheita por 2 anos consecutivos, e a família passava necessidades extremas. Ele veio até mim com os olhos baixos, envergonhado de sua situação. Padre Pio, disse ele, trabalhei honestamente toda a minha vida. Por que Deus permite que eu perca tudo? Coloquei a mão em seu ombro e respondi, meu filho, às vezes o que parece uma maldição é apenas o preparo para uma bênção maior. Confie no tempo de Deus. Orientei-o a fazer uma novena especial.
colocando sua terra e suas dívidas aos pés do Senhor. No 8º dia da novena, um homem de negócios da região norte precisava expandir seus investimentos para o sul. Por indicação de um conhecido, visitou justamente a propriedade deste agricultor. Viu potencial onde outros só viam problemas e propôs uma sociedade que não apenas quitou todas as dívidas, mas transformou aquela pequena propriedade em uma fazenda próspera que empregou dezenas de trabalhadores locais. O mesmo Deus que operou este milagre está atento à sua situação. A mesma providência divina que não deixa faltar alimento aos pássaros do céu está sendo mobilizada para suprir suas necessidades. Como Jesus nos ensinou em Mateus 6:26, olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem ceifam, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Existe, porém, um preparo necessário para receber esta bênção. Como o agricultor que prepara a terra antes de lançar a semente, também você precisa preparar seu coração e sua mente para a abundância que está por vir. O primeiro passo é a libertação das maldições financeiras que podem estar operando em sua vida. Muitos brasileiros carregam o peso de palavras negativas pronunciadas por familiares, como dinheiro não é para gente como nós. Nascemos pobres e morreremos pobres. Ou quem nasce para tostão nunca chega a milhão. Estas palavras criam cadeias espirituais que precisam ser quebradas. Em nome de Jesus Cristo, declaro quebradas todas as maldições de pobreza e escassez sobre sua vida. Anulo todo decreto de miséria, toda programação mental negativa, toda limitação financeira hereditária que possa estar bloqueando suas bênçãos. O segundo passo é a renovação da sua mentalidade. Romanos 12:2 nos ensina: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Muitos acreditam que a pobreza é mais espiritual que a prosperidade, que sofrer necessidades agrada a Deus. Isto é uma distorção da verdade. Deus é o dono do ouro e da prata. Como diz o Salmo 24:1, do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Seu Pai Celestial deseja que você viva em abundância, não para acumular egoisticamente, mas para ser um canal de bênçãos para outros. Conheço bem a realidade brasileira. Sei que muitos trabalham duro e honestamente, mas os frutos do trabalho parecem escorrer pelos dedos como água. Vi em espírito os vendedores ambulantes nas praias do Rio, os pequenos comerciantes de Salvador, os agricultores familiares do interior de São Paulo, os pescadores de Santa Catarina, os mineiros de Minas Gerais, todos lutando contra um sistema que muitas vezes parece favorecer apenas os já privilegiados. Mas o reino de Deus opera com leis diferentes das leis deste mundo. Na economia divina, os últimos serão os primeiros, como está escrito em Lucas 1:52-53. Depois dos tronos os poderosos, e elevou os humildes, encheu de bens os famintos, e despediu vazios os ricos. O dia 7 de agosto marcará um ponto de virada em sua história financeira. Não é uma data qualquer, mas um momento kairos, um tempo especial escolhido por Deus para manifestar sua glória em sua vida. Neste dia, as correntes invisíveis que têm limitado seu progresso financeiro serão quebradas. Você verá sinais claros de que algo sobrenatural está acontecendo. Pode ser um pagamento inesperado, uma dívida antiga que será perdoada, uma oportunidade de negócio que surgirá do nada, uma promoção no trabalho, ou até mesmo dinheiro que aparecerá de forma misteriosa. Lembro-me de uma costureira em Recife que me foi mostrada em visão. Ela trabalhava em casa costurando roupas para os vizinhos, mas mal conseguia pagar o aluguel de seu pequeno cômodo. Durante uma noite de oração intensa, ela decidiu entregar completamente suas finanças nas mãos de Deus.
No dia seguinte, ao limpar um velho sofá que havia ganhado, encontrou entre as almofadas um envelope contendo exatamente o valor que precisava para regularizar sua situação. Mais impressionante ainda, naquela mesma semana, recebeu uma ligação de uma boutique de moda que precisava urgentemente de alguém com suas habilidades. O salário oferecido era 3 vezes maior do que ela conseguia ganhar trabalhando por conta própria. Este tipo de intervenção divina está a caminho de sua vida. Mas para recebê-la plenamente, você precisa dar um passo de fé, como ensina Tiago 2:26. Assim como o corpo sem espírito está morto, também a fé sem obras está morta. Qual será seu passo de fé? Talvez seja perdoar alguém que lhe deve dinheiro. Talvez seja oferecer algo, mesmo tendo pouco. Talvez seja tomar aquela iniciativa que você vem adiando por medo. O Espírito Santo falará diretamente ao seu coração, mostrando qual ação específica você deve tomar. Muitos brasileiros enfrentam também o problema do endividamento. Cartões de crédito, empréstimos, financiamentos, compromissos que muitas vezes foram assumidos em momentos de desespero e agora parecem impossíveis de quitar. As altas taxas de juros do país transformam pequenas dívidas em montanhas intransponíveis. Para você que está nesta situação, tenho uma palavra especial. O mesmo Deus que no Antigo Testamento instituiu o ano do jubileu, quando todas as dívidas eram perdoadas e as propriedades devolvidas aos seus donos originais, está pronto para operar um jubileu pessoal em sua vida financeira. Em nome de Jesus, declaro canceladas suas dívidas. Profetizo que credores serão surpreendentemente compreensivos, que juros serão reduzidos ou eliminados, que novos prazos serão concedidos, que recursos inesperados surgirão para a quitação total. Lembro-me de um funcionário público em Brasília que havia se endividado além de suas possibilidades. Os descontos em seu contra-cheque eram tantos que mal sobrava para a alimentação básica. Ele orou fervorosamente, pedindo a intervenção divina. Na semana seguinte, foi aprovada uma lei que beneficiava justamente sua categoria profissional, com um reajuste retroativo que permitiu quitar suas principais dívidas. Coincidência? Não! Providência divina. O Brasil é uma terra de contrastes, onde riqueza extrema e pobreza profunda convivem lado a lado. Nas favelas do Rio, nas palafitas de Manaus, nos cortiços de São Paulo, nas comunidades quilombolas, nas aldeias indígenas, nos assentamentos rurais, em todos estes lugares, há filhos e filhas de Deus clamando por alívio financeiro. E o clamor dos humildes sempre chega aos ouvidos do Senhor. Como promete o Salmo 34:6, clamou este pobre e o Senhor o ouviu e o salvou de todas as suas angústias. O dia 7 de agosto será um dia de respostas para muitos destes clamores. Uma onda de prosperidade varrerá o país, começando pelos mais necessitados. Aqueles que foram fiéis nos pequenos detalhes serão postos sobre o muito, como Jesus ensinou na parábola dos talentos em Mateus 25:23. Muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco. Sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Ouça-me bem, meu filho, minha filha. Muitos tentarão roubar sua fé neste período que antecede o dia 7 de agosto. Vozes internas e externas dirão que nada vai mudar, que Deus se esqueceu de você, que sua situação é impossível. Estas são mentiras do inimigo. Quando estas vozes surgirem, responda como Jesus respondeu no deserto. Está escrito. Declare as promessas divinas sobre sua vida financeira. Está escrito que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Salmo 23:1. Está escrito que Deus supre todas as minhas necessidades, segundo suas riquezas em glória. Filipenses 4:19. Está escrito que tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses 4:13. Está escrito que as bênçãos do Senhor enriquecem e não acrescentam tristeza,
Provérbios 10, 22. Seus antepassados podem ter vivido em escassez, seus familiares podem estar acostumados com limitações, mas você foi chamado para uma nova realidade econômica. Como está escrito em Jeremias 29, 11. Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. À medida que o dia 7 de agosto se aproxima, prepare-se para o milagre. Limpe sua casa não apenas fisicamente, mas espiritualmente. Perdoe dívidas emocionais, liberte-se de ressentimentos, abra espaço em seu coração para receber o novo. Como Jesus ensinou na parábola do vinho novo em odres novos, Deus quer fazer algo totalmente novo em sua vida financeira, mas precisa de um recipiente adequado para receber esta bênção. Faça também um jejum de palavras negativas. Durante estes dias que antecedem o grande milagre, vigie sua boca. Não diga, estou quebrado, nunca vou sair desta situação, dinheiro não é para mim. Em vez disso, mesmo quando a realidade parecer contradizer, declare, sou próspero em Cristo. A provisão divina está a caminho. Deus está abrindo as portas da abundância para mim. Para o brasileiro que trabalha honestamente, que contribui com seus impostos, que luta diariamente contra um sistema muitas vezes injusto, tenho uma palavra especial. Seu labor não é em vão. Como promete 1 Coríntios 15, 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Deus vê suas horas extras não pagas, suas mãos calejadas, seu suor honesto, e antes que o dia 7 de agosto termine, você verá a recompensa de sua fidelidade. Meu amado filho brasileiro, minha amada filha brasileira, estamos chegando ao final desta primeira parte de nossa jornada espiritual. Guarde estas palavras em seu coração como um tesouro precioso. Medite nelas nos momentos de dúvida. Deixe que esta semente divina crie raízes profundas em seu espírito. O Brasil, terra de Santa Cruz, nação abençoada por Deus, está entrando em um novo tempo de prosperidade que começará pelos humildes, pelos que confiam no Senhor. E você, que recebe esta mensagem, está na linha de frente desta transformação. Prepare-se para o que acontecerá em 24 horas após sua oração no dia 7 de agosto. Os céus se abrirão sobre sua vida. O impossível se tornará possível. O que parecia perdido será restaurado. O que foi roubado será devolvido em dobro. Agora, meu amado filho, minha amada filha brasileira, chegamos ao momento mais importante desta revelação. Quero compartilhar com você a oração poderosa que deverá ser feita no dia 7 de agosto. Não é uma oração qualquer, mas uma súplica ungida que atravessará os céus e chegará diretamente ao trono da graça. Antes de revelar esta oração, preciso que você compreenda seu poder. Nos meus anos em San Giovanni Rotondo, ensinei aos meus filhos espirituais que a oração não é apenas um conjunto de palavras, mas um encontro íntimo com o divino. É como uma chave celestial que abre portas que nenhuma força humana pode abrir. Lembro-me de uma professora em Porto Alegre que havia perdido tudo num incêndio. Casa, roupas, documentos, economias de uma vida, tudo consumido pelas chamas em questão de minutos. Quando chegou até mim em espírito durante um sonho, estava arrasada, sem esperança. Ensinei-lhe uma oração especial e pedi que a repetisse com fé durante 7 dias. No 7º dia, recebeu uma ligação inesperada. Uma antiga aluna, que havia se tornado empresária bem-sucedida, soube de sua situação. Ofereceu-lhe não apenas ajuda financeira imediata, mas também um emprego que pagava o dobro de seu antigo salário como professora. Mais tarde, esta mesma ex-aluna a ajudou a adquirir uma casa própria, muito melhor que a anterior. Eis a oração que você deve fazer no dia 7 de agosto, preferencialmente ao nascer do sol. Mas se não for possível, pode ser feita a qualquer hora do dia. Encontre um lugar tranquilo,
Acenda uma vela branca, se possível, e recite com o coração aberto. Pai Celestial, Deus de Abraão, Isaque e Jacó, venho diante de Ti neste dia especial, 7 de agosto, com meu coração aberto e minha alma sedenta de Tua presença. Reconheço que és o dono do ouro e da prata, que a Ti pertencem os milhares de animais sobre os montes, que em Tuas mãos está toda a riqueza do universo. Senhor, Tu conheces cada detalhe da minha vida financeira. Conheces minhas dívidas, minhas necessidades, meus sonhos não realizados por falta de recursos. Vês quando abro minha carteira vazia e me pergunto como chegarei ao fim do mês. Vês quando escondo as lágrimas para não preocupar minha família. Vês quando acordo de madrugada angustiado com as contas a pagar. Em nome de Jesus Cristo, Teu Filho amado, eu declaro quebradas todas as maldições financeiras sobre minha vida. Cancelo agora toda palavra negativa proferida por mim ou por outros sobre minhas finanças. Anulo todo decreto de pobreza, toda sentença de escassez, toda programação mental limitante. Quebro os grilhões da miséria hereditária. Rompo as correntes da limitação econômica. Destruo as fortalezas da incredulidade que me faziam aceitar a pobreza como destino. Profetizo vida nova sobre minhas finanças. Profetizo abundância onde havia falta. Profetizo multiplicação onde havia subtração. Profetizo portas abertas onde havia muros. Que o dinheiro venha do norte e do sul, do leste e do oeste. Que surja de fontes esperadas e inesperadas. Que flua como rio caudaloso para minha vida e minha família. Assim como enviaste corvos para alimentar Elias, assim como multiplicaste o azeite da viúva de Sarepta, faz agora um milagre criativo em minhas finanças. Que nas próximas 24 horas algo sobrenatural aconteça, que o impossível se torne possível, que todos vejam e saibam que foi Tua mão poderosa que operou este milagre. Entrego em Tuas mãos meus talentos, minhas habilidades, meu trabalho. Multiplica-os, Senhor. Abre os olhos do meu entendimento para ver oportunidades onde outros veem apenas problemas. Conecta-me com pessoas que serão instrumentos de bênção em minha vida financeira. Declaro que a partir de hoje sou próspero em Cristo Jesus. Declaro que a escassez não tem mais poder sobre mim. Declaro que sou cabeça e não cauda, que estou por cima e não por baixo. Pai Celestial, em nome de Jesus, profetizo que antes que este dia termine, sinais claros do milagre financeiro já serão visíveis em minha vida. E em 24 horas, o impossível se tornará realidade diante dos meus olhos. Recebo agora, pela fé, a manifestação deste milagre. Agradeço antecipadamente, pois sei que já respondeste minha oração. No nome poderoso de Jesus Cristo. Amém. Esta oração, meu filho, minha filha, tem o poder de abrir as comportas dos céus sobre sua vida. Mas lembre-se, a oração é como uma semente. Precisa ser plantada em solo fértil e regada com fé. Se dúvidas surgirem após a oração, repreenda-as imediatamente. Diga: não aceitarei dúvidas, o milagre já está decretado e nada impedirá sua manifestação. Existe também um segundo elemento crucial para o milagre: a gratidão antecipada. Como nos ensina Filipenses 4, 6, 7. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes, em tudo, sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus pela oração e súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Note bem, o apóstolo Paulo diz com ações de graças. Não depois de receber, mas durante o pedir. Esta é uma das chaves mais poderosas do reino espiritual. Agradecer como se já tivesse recebido. Após fazer a oração do dia 7 de agosto, comece imediatamente a agradecer pelo milagre como se já o tivesse em mãos. Diga em voz alta: obrigado, Pai, pelo milagre financeiro que já está operando em minha vida. Obrigado pela abundância que já é minha em Cristo Jesus.
Obrigado porque em 24 horas verei manifestações tangíveis desta provisão sobrenatural. A realidade brasileira é desafiadora, eu sei. O custo de vida sobe, os salários nem sempre acompanham, o desemprego preocupa, a informalidade não oferece segurança. Nas periferias de São Paulo, nas comunidades do Rio, nos sertões do Nordeste, nos pampas gaúchos, em todo lugar há filhos de Deus lutando para sobreviver financeiramente. Conheço bem a angústia da mãe que divide um pacote de bolacha entre 3 filhos porque não há mais o que comer em casa. Vejo o desespero do pai que procura emprego há meses e só encontra portas fechadas. Sinto o peso nas costas do pequeno comerciante esmagado por impostos e concorrência desleal. Mas declaro sobre você, brasileiro e brasileira de fé, sua sorte está mudando. Como está escrito em Deuteronômio 8:18. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele quem te dá força para adquirires riquezas. Durante minha vida na Terra, vi inúmeros casos de pessoas que estavam literalmente no fundo do poço financeiro e, após uma intervenção divina, não apenas recuperaram o que haviam perdido, mas alcançaram níveis de prosperidade que jamais imaginariam. Lembro-me de um pequeno comerciante de Fortaleza que havia perdido tudo após ser enganado por um sócio desonesto. Estava a ponto de tirar a própria vida quando um amigo o trouxe até mim. Oramos juntos, quebrei maldições espirituais que operavam contra ele e profetizei restauração completa. 3 meses depois, ele retornou para testemunhar. Um antigo cliente, sabendo de sua situação, ofereceu-lhe sociedade em um negócio muito mais lucrativo que o anterior. Em apenas 90 dias, não apenas recuperou o que havia perdido, mas sua nova renda era 5 vezes maior. Padre Pio, disse ele com lágrimas nos olhos, se não fosse por aquela oração, eu não estaria vivo hoje para ver este milagre. Quero compartilhar com você agora algumas chaves espirituais que potencializarão o efeito da oração do dia 7 de agosto. Primeira chave: o poder das declarações positivas. Durante os 3 dias que antecedem o dia 7 de agosto, faça estas declarações em voz alta 3 vezes ao dia, manhã, tarde e noite. Eu sou próspero em Cristo Jesus. O dinheiro vem até mim de múltiplas fontes. Minha capacidade de gerar riqueza está sendo multiplicada sobrenaturalmente. Sou abençoado para ser bênção. Todas as minhas necessidades são supridas em abundância. Dívidas são canceladas, recursos são multiplicados em minha vida. Oportunidades divinas surgem no meu caminho todos os dias. Estas declarações funcionam como decretos espirituais que preparam o terreno para o grande milagre, como afirma Provérbios 18:21. A morte e a vida estão no poder da língua. Suas palavras estão literalmente esculpindo seu futuro financeiro. Segunda chave: a semeadura estratégica. Na tradição judaico-cristã, o princípio da semeadura é fundamental. Como ensina Gálatas 6:7, não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. No dia 6 de agosto, um dia antes da grande oração, faça uma semeadura estratégica. Não precisa ser uma grande quantia, Deus olha para o coração, não para o valor. Pode ser um pão compartilhado com um necessitado, uma ajuda financeira para alguém em situação pior que a sua, uma contribuição para uma obra social ou religiosa. O importante é que esta semeadura seja feita com amor e alegria, não por obrigação. Como nos ensina 2 Coríntios 9:7, cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Esta semeadura funciona como uma declaração espiritual. Senhor, não estou preso à mentalidade de escassez. Mesmo tendo pouco, compartilho com alegria, confiando que Tu multiplicarás o que tenho. Terceira chave: a quebra de maldições geracionais.
Muitas famílias brasileiras carregam maldições financeiras por gerações. São padrões repetitivos de pobreza, dívidas, falências, negócios mal-sucedidos que parecem perseguir a família por décadas. Estas maldições podem ter diversas origens: palavras negativas pronunciadas por antepassados, pactos espirituais obscuros, injustiças cometidas ou sofridas, ou simplesmente mentalidades de escassez transmitidas de geração em geração. No dia 5 de agosto, 2 dias antes da grande oração, faça esta declaração específica para quebrar maldições geracionais. Em nome de Jesus Cristo, eu cancelo e anulo toda maldição financeira que opera em minha linhagem familiar. Quebro toda programação de pobreza, toda limitação econômica, todo bloqueio de prosperidade que afetou meus antepassados. Declaro que sou uma nova criação em Cristo. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Meu DNA espiritual e financeiro está sendo reescrito pelo poder do sangue de Jesus. A partir desta geração, uma nova história de prosperidade se inicia em minha família. Amém. Quarta chave: o perdão financeiro. Muitos bloqueios financeiros têm raízes em mágoas e ressentimentos. Talvez alguém tenha lhe causado prejuízos, um sócio tenha lhe traído, um familiar tenha se aproveitado de você, um empregador tenha sido injusto. Estas mágoas, quando não tratadas, funcionam como âncoras espirituais que impedem seu barco financeiro de navegar para águas mais prósperas. Como Jesus ensinou em Marcos 11:25, e quando estiverdes orando, perdoai, se tendes alguma coisa contra alguém, para que vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. No dia 4 de agosto, 3 dias antes da grande oração, faça um exercício de perdão genuíno. Escreva em um papel o nome de todas as pessoas que lhe causaram danos financeiros ou que despertaram sentimentos negativos relacionados a dinheiro. Depois, em um ato simbólico, diga em voz alta: em nome de Jesus, eu perdoo. Nome da pessoa. Especifique o dano financeiro. Liberto esta pessoa de qualquer dívida emocional para comigo. Cancelo todo ressentimento, toda amargura, todo desejo de vingança, e me liberto dos grilhões que este ressentimento criou em minha vida financeira. Estou livre para prosperar. Amém. Após pronunciar estas palavras, queime ou rasgue o papel como símbolo de que aquela dívida emocional está cancelada. Quinta chave: a visão da abundância. Muitos brasileiros foram condicionados a pensar pequeno, a se contentar com pouco, a acreditar que dinheiro é sujo ou que riqueza é pecado. Estas crenças limitantes funcionam como tetos invisíveis que impedem seu crescimento financeiro. Deus quer expandir sua visão. Como está escrito em Efésios 3:20, ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. No dia 3 de agosto, 4 dias antes da grande oração, faça este exercício de expansão de visão. Dedique 15 minutos para visualizar em detalhes a vida financeira abundante que Deus tem para você. Veja-se quitando todas as dívidas, tendo reservas financeiras, investindo, ajudando outros, realizando sonhos antes impossíveis. Não se limite ao realista ou ao possível. Permita-se sonhar grande. Deus não está limitado pelas circunstâncias atuais ou pela economia do Brasil. Ele é o mesmo que alimentou milhões no deserto com maná, o mesmo que multiplicou pães e peixes, o mesmo que transformou água em vinho da melhor qualidade. Enquanto visualiza, declare: isto não é fantasia vã. É a vontade de Deus para a minha vida se manifestando através da minha imaginação santificada. Recebo esta visão como profecia de meu futuro próximo. Agora, meu filho, minha filha brasileira, deixe-me explicar o que acontecerá após fazer a oração no dia 7 de agosto. Nas primeiras 3 horas, você sentirá uma paz sobrenatural,
como se um peso tivesse sido removido de seus ombros. Esta sensação é o primeiro sinal de que sua oração foi ouvida e que as forças celestiais já estão em movimento. Entre 3 e 12 horas após a oração, observe atentamente os sinais confirmatórios. Pequenos acontecimentos aparentemente coincidentes que são, na verdade, sinalizações divinas. Pode ser uma moeda encontrada em um lugar inesperado, alguém mencionando uma oportunidade de forma casual, um número significativo aparecendo repetidamente, um sonho revelador, ou simplesmente uma ideia criativa que surge em sua mente. Estes sinais são como a pequena nuvem do tamanho da mão de um homem que Elias viu após orar por chuva, aparentemente insignificantes, mas precursores de uma grande manifestação divina. Entre 12 e 24 horas após a oração, prepare-se para o milagre tangível. É neste período que a manifestação física da provisão divina ocorrerá. Pode vir através de um telefonema inesperado, um e-mail com uma proposta, um cliente novo, um pagamento atrasado que finalmente chega, uma devolução de imposto, um presente inesperado, uma ideia lucrativa ou qualquer outro meio que Deus escolher. A criatividade divina não tem limites, como está escrito em Isaías 55, 8, 9. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Alguns de vocês receberão exatamente o valor de que necessitam, nem mais nem menos. Outros receberão sementes financeiras que, se bem administradas, crescerão e se multiplicarão. Outros ainda receberão ideias valiosíssimas que, se implementadas com diligência, produzirão frutos abundantes. Qualquer que seja a forma do milagre, lembre-se, esta é apenas a primeira onda de uma maré crescente de prosperidade que está começando em sua vida. O que Deus fará no dia 7 de agosto é apenas o começo. Como o Brasil é uma nação diversa, com diferentes realidades econômicas e sociais, quero falar especificamente para alguns grupos, para o microempreendedor brasileiro que luta para manter seu pequeno negócio. Prepare-se para uma temporada de expansão. Novos clientes, novos mercados, novas ideias rentáveis estão a caminho. O que parecia um barco furado se transformará em um navio poderoso. Para o assalariado que mal consegue chegar ao fim do mês, promoções, benefícios e oportunidades de renda extra estão chegando. Seu valor será reconhecido, seu trabalho será valorizado, suas habilidades serão recompensadas justamente. Para o desempregado que bate de porta em porta sem sucesso, as portas certas estão prestes a se abrir. Contatos estratégicos, oportunidades inesperadas, reconhecimento de seus talentos, tudo isso está a caminho. Para o aposentado que enfrenta dificuldades com um benefício insuficiente, recursos adicionais estão vindo. Seja através de trabalhos compatíveis com sua condição, ideias criativas que utilizem sua vasta experiência, ou bênçãos inesperadas, seus dias de escassez estão contados. Para o jovem estudante que sonha com independência financeira, oportunidades de aprendizado que se transformarão em fontes de renda estão surgindo. Sua geração não está condenada ao subemprego ou à dependência. Deus está levantando jovens empresários, criadores, inovadores. Para a mãe solo que se desdobra para criar seus filhos, ajudas estratégicas estão a caminho. Pessoas que serão como anjos em sua vida, oportunidades compatíveis com sua rotina de mãe, recursos que multiplicarão seu tempo e energia. Para todos vocês, brasileiros que creem, declaro com a autoridade que o céu me concede: o dia 7 de agosto de 2025 marcará o início de uma nova fase em sua história financeira. As correntes serão quebradas,
os bloqueios removidos, as portas abertas. Meu querido filho, minha querida filha em Cristo, estamos chegando ao final desta revelação especial. Guarde estas palavras em seu coração. Releia-as várias vezes até o dia 7 de agosto. Prepare-se espiritualmente, seguindo as 5 chaves que compartilhei. E quando o milagre acontecer, pois acontecerá, não se esqueça de 3 coisas importantes. Primeiro, seja grato. A gratidão mantém as portas do céu abertas. Como nos ensina 1 Tessalonicenses 5,18, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Segundo, seja um administrador fiel do milagre. Não desperdice o que Deus lhe dará. Seja sábio, prudente, estratégico. Consulte pessoas experientes sobre como melhor administrar e multiplicar esta bênção. Terceiro, seja generoso. Lembre-se de que você é abençoado para ser bênção. Como está escrito em 2 Coríntios 9,11, em tudo enriquecidos para toda a generosidade, a qual faz que por nosso intermédio seja tributada a ação de graças a Deus. Do céu onde habito com os santos e anjos, estarei intercedendo por você no dia 7 de agosto. Verei suas lágrimas de gratidão quando o milagre se manifestar. Alegrarei-me com sua alegria quando as correntes da escassez forem quebradas. E quando tudo acontecer, quando o sobrenatural irromper em sua realidade financeira, lembre-se, isto é apenas o começo. Deus tem muito mais. Como está escrito em Malaquias 3,10. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisso, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida. Que a paz do Senhor Jesus, que excede todo entendimento, guarde seu coração e sua mente. Que a provisão divina o alcance de forma sobrenatural. E que você seja para sempre um testemunho vivo do poder de Deus para transformar realidades financeiras. Com amor paternal e bênção celestial, Padre Pio.